A graça e a paz a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus. Espero que você receba essa palavra com muito amor no seu coração e de muito entendimento e que te traga muita sabedoria também. Essa semana eu me peguei assim, pensando muito sobre a vida, né? Sobre as pessoas, sobre a obra de Deus. E por que o homem, a mulher de Deus está sendo tão perseguido, né? Puxa vida, você está tentando fazer o melhor para Deus e a perseguição cada vez maior. As guerras, né? Os países com guerra civil, as pessoas com intolerância, enfim, tanta coisa acontecendo. E quando você vê alguns sites que mostram como Portas Abertas, Guia Minha Oficial, eles mostram quantas coisas estão acontecendo pelo mundo com os cristãos. É muito duro, é muito duro. E isso me levou a meditar no livro de Abacuque. Abacuque, um profeta. Eu vou ler algumas coisas, depois eu quero falar um pouco sobre Abacuque. Ele diz assim no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Aí depois o profeta ele começa a interceder pela nação, algo que nós temos que aprender a interceder pelo seu país. Seja o país que você estiver ouvindo, interceda pelo seu país. Ele diz assim no versículo 12: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo pusesse aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm com quem o governe? A todos levanta o inimigo com o anzol e pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Esse é a intercessão do profeta. Abacuque, ele está indignado, muito indignado. Então ele intercede como se fosse, sabe, Senhor, o que é que está acontecendo? E Abacuque, que me chama a atenção, o nome de Abacuque significa abraço. Ele também tem o significado assim, aquele que foi abraçado por Deus. Desse modo, ele fortalecido por ele para a sua difícil tarefa, que é também, através do nome dele, é abraçando os outros. Me chama a atenção muito, porque eu te pergunto, que causa você tem abraçado? O que você realmente abraçou? Você, dentro da sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país, o que é que você está abraçando na sua igreja? O que é que você está abraçando? Qual é a causa? Sabe, eu vejo muitos crentes, muitos brigando por coisas sem nexo, porque a causa que nós temos que abraçar é a causa de Jesus Cristo.
Nós temos que abraçar o que ele nos deu, a ordem que ele nos deu, e levar o evangelho a todos. Então nós temos que aprender a nos ajoelhar e interceder pelo que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem que entender isso. A justiça é feita por Deus. Nós temos que ter um senso de justiça. Lógico que nós temos que ter um senso de justiça. Porque a gente não pode ignorar a injustiça que fazem com as pessoas. Sabe, nós temos que levar a necessidade das questões mais importantes, mas para Deus que criou e o que redime a vida. Abacuque, ele está vivendo um período muito difícil. Um período assim muito crítico de Judá. Seu país havia caído no auge das reformas de Josias, né, para as profundezas do tratamento violento de seus cidadãos, medidas opressoras contra a necessidade e a ruína do sistema legal. O mundo localizado ao redor de Judá estava totalmente em guerra com a Babilônia, levantando-se em ascensão sobre a Síria, o Egito, isso é tudo na época. A ameaça de invasão do norte foi adicionada à desordem interna de Judá, sabe? Então tudo isso, ele vendo esse caos. Isso me leva, quando você está num caos, eu vou ler para vocês aonde me leva esse caos. Olha que interessante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Algumas traduções falam que a terra estava um caos. Mas vamos lá, sem forma e vazia. Treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e a treva. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. A terra estava no caos. E Deus a transformou nesse local que nós vivemos. Nós temos que começar a entender que nós precisamos aprender a tirar alguma coisa de ruim e trazer essa coisa para algo muito bom. Vou lhe falar de uma outra forma. Nós temos que aprender a confiar no que Deus falou, a acreditar no que Deus falou. Nós temos que começar a praticar a nossa fé. No meio dessa coisa ruim que eu disse, que é o caos, você olha e pela palavra, o que Deus fez? Pela palavra Ele fez os céus e a terra e tudo que nela há. Então você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Nós temos que avançar, abraçar, como o nome Abacuque, o abraço, aquele que abraça os outros, abraça seu irmão que está precisando, abraça aquele pecador, ensine a palavra de Deus, traz à existência aquilo que não existe. Você está dentro da sua casa com aquela pessoa que bebe, que se droga, ou aquele que está doente. Traga a existência. Profetize na vida dessas pessoas. Mude o contexto disso aí. Não reclame, não murmure. É joelho no chão o que as igrejas estão precisando fazer. Nós estamos no momento de nos ajoelhar para que o nome de Jesus seja alcançado em todas as nações. Todos têm que conhecer Jesus. Essa é a nossa causa principal. Nós temos que sair do limite da dúvida para a adoração. Sabe, a gente fica assim, por quê? Pode ser, por que isso aconteceu? E quando a gente começa a perguntar a Deus, nós começamos a orar a Deus, as coisas começam a se esclarecer. Desde que o seu coração seja um coração aberto, um coração contrito, um coração verdadeiro. Porque Abacuque,
quando ele começa na dúvida, ele vai interceder. Quando ele faz intercessão, Deus vem e responde. E ele dá algumas respostas assim, ó. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Mas o que Abacuque fez? Ele pegou a causa para ele e colocou assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e o que resposta eu terei da minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará se tardar. Espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Grave isso no seu coração. Suba na sua torre de vigia. Comece a vigiar, porque Deus vai responder. Ele respondeu um ai para ele, mostrando, olha, aqueles que estão pecando, aqueles que estão se levantando contra os filhos de Deus, aqueles que são zombadores, aqueles que estão zombando de mim, aqueles que estão duvidando, aqueles que não acreditam, eles vão ter o dia do julgamento, eles vão passar pelo dia do julgamento, a mão do Senhor vai pesar. Ele fala também, Deus fala assim: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-te de garras do mal. Vergonha maquinasse para a tua casa, destruindo tu e muitos povos, pecasse contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Bens mal adquiridos. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, muito duros, mas não é dia para você pegar uma arma e sair na luta. Não é dia para você usar o seu braço e achar que a sua força, o seu intelecto, o seu conhecimento vai conseguir mudar. Mas a sua oração, lá na sua torre de vigia, lá no seu quarto, a sua oração vai mudar tudo. Vai fazer do nada existir algo da vontade de Deus. E Deus ainda continua: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Com sangue inocente. Quantas vezes nós estamos vendo notícias, mais notícias e noticiários e mais noticiários de tanto derramamento de sangue. E a gente fica perplexo, sem entender, mas meu Deus, o que é que está acontecendo? A causa. A partir do momento que você tem uma causa, você muda. Hoje, ao sair do meu trabalho, eu vi um jovem caído no chão, assim, pedindo uma ajuda. Aí eu passei por ele e o Espírito Santo falou: volta e ajude. Eu fui e dei um dinheiro para ele. E fui embora, o Espírito Santo falou: volta e converse com ele. Fale de Jesus para ele. Eu perguntei para ele: escuta, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Falei: quantos anos você tem? Ele falou: 20 anos. Falei: você não acha que você é muito novo para você estar nessa situação, caído? As pessoas passam quase que por cima de você, não te conhecem, não sabem quem você é, você se torna invisível. Você acha que é isso que Deus quer para a sua vida? Ele olhava para mim, abaixava a cabeça. Falei: o que aconteceu com você? Ele falou: minha mãe, mataram minha mãe, meu pai, tenho um tiro aqui. Falei: mas Deus muda a sua vida independente disso. Você precisa ir para uma igreja, você precisa conhecer Jesus.
Você precisa de ajuda, mas uma ajuda verdadeira. Essa ajuda que você está tendo aí, esses migalhas que você está recebendo, esse pouco dinheiro que você está recebendo, que vai te ajudar a comer um almoço, uma janta, alguma coisa, isso não vai mudar a sua vida. Mas Jesus vai mudar a sua vida. E os olhos dele se enchiam de água. Os olhos dele estavam lacrimejando. Eu saí dali orando por ele. Orando por aquela alma. Para que ele encontre, sabe, que encontre Jesus. Você pode estar falando, mas pastor, por que o senhor não pegou e não levou e tal para algum lugar? Esse era meu maior desejo. Mas ele ainda queria ficar ali. Eu queria muito tirar aquele rapaz dali e falar, tá aqui, ó. Mas ele precisa conhecer Jesus. Há uma necessidade do ser humano conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, as coisas mudam. Não é só o dinheiro, não é só uma quentinha, não é só uma roupa nova, não. É conhecer Jesus. A palavra continua dizendo assim, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. É duro. É duro isso. As pessoas estão se espelhando em coisas que não é para se espelhar. Esse jovem achou que era mais interessante estar ali. Ele olhava para mim, ele baixava a cabeça e falei, você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Ele, não, eu não tô. Eu falei, você não estava prestando atenção no que eu estou falando? Ele falou assim, não, está entrando aqui na minha cabeça. Eu falei, parece que você está ouvindo de um ouvido e saindo pelo outro. Ele falou, não, eu estou ouvindo o que o senhor está falando. Eu falei, você vai sair daqui, vai para sua casa, tome um banho e vai na igreja mais próxima da sua casa. E ele quieto. Eu tive que sair dali orando para que o Espírito Santo tocasse nele e ele tomasse essa atitude. Porque ele precisa tomar uma decisão. A decisão parte dele. Eu já fiz muito trabalho nas ruas e já vi pessoas dizendo assim, pastor, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui pedindo ajuda para as pessoas porque eu quero, uma opção minha. Eu falei, então senta aqui comigo, eu quero falar de Jesus para você. Posso falar de Jesus? Pode, pastor, fale. Então você vai encontrar de tudo nas ruas, pessoas que estão ali por vários motivos, mas todas são invisíveis. Mas elas precisam que você que conhece a palavra, leve a palavra para essas pessoas. A transformação, conhecereis a verdade vos libertará. Entendo que quando uma pessoa é liberta por Jesus, ela muda, ela vai trabalhar, ela quer tomar um banho, ela quer estar, sabe, olhando, os seus olhos brilham, ela quer mudar. O inimigo quer o contrário. Ele quer te destruir, ele quer acabar com você, ele quer te levar por onde ele vai. Não deixe as pessoas irem para esse lugar. E olha que ele ainda fala assim, Deus ainda fala assim. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante de toda a terra. A idolatria, ela destrói o ser humano. A idolatria acaba com a sua vida. Nós temos que adorar a Deus para que você seja imagem e semelhança de Deus. Você só vai parecer com Deus se você adorá-lo. Adore. Abacuque volta a orar e fala, aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, amado, você tem que estar avivado. Você tem que acreditar. E avivamento não é você sair pulando. Avivamento
está dentro de você, a obra tem que estar viva dentro de você. Porque quando a obra está viva dentro de você, você não para de falar de Jesus. A primeira oportunidade você vai falar para aquela pessoa que não conhece, você vai abraçar a causa. Você vai abraçar. Por isso que no capítulo 3, Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele entendeu, mesmo que falte, que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mas ele vai falar, eu creio, porque o justo viverá por sua fé. É uma vida de fé, é um passo para a santidade, é uma vida que você vai falar assim, eu creio no Todo-Poderoso. Sabe, a gente tem que olhar que a teoria de sucesso do mundo, que se centraliza no poder pessoal e no acúmulo de riquezas financeiras, ela é uma armadilha altamente enganosa. A pessoa sábia, ela vai definir o seu sucesso à luz do plano de Deus para a sua vida. Viver de um modo que honre a Deus e que confie nas suas promessas. Isso traz sucesso. Isso traz sucesso. Confie no que Deus faz para você. Confie no plano de Deus e abrace essa causa. Pai, que mais pessoas venham te conhecer. Que mais pessoas venham entregar a vida para Jesus Cristo, porque Ele morreu por todos nós. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele vive. Ele vive. Subiu aos céus e nos deixou o seu Espírito Santo por toda a terra, porque a terra está cheia da sua glória, Pai. Então venha, Pai, com a sua mão poderosa e que o Espírito Santo alcance essas pessoas que estão aí jogadas nas ruas, essas pessoas que estão precisando te conhecer, essas pessoas que estão dentro da igreja apenas para cumprir tabela, estão dentro da igreja só para dizer que são evangélicos, mas elas não te conhecem, que elas venham te conhecer de verdade e abraçar a causa que é Jesus Cristo. Qual é a sua causa, meu irmão? Se entregue para Ele e faça Jesus conhecido. Senhor, eu te agradeço por estar presente, por ser um Deus vivo, um Deus misericordioso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.